Manual de Fitopatologia, volume 1, Princípios e Conceitos, quinta edição. Capítulo 2, Importância das doenças de plantas. Tópico 2.3, Tipologia dos danos. Ao contrário do que possa parecer, nem toda doença de planta é catastrófica. A perda de vidas humanas, a falência de bancos e produtores, a mudança de costumes de toda uma nação, as intoxicações que levam à loucura, as milhões de toneladas de milho perdidas num só ano, o colapso da agroindústria do açúcar, o colapso da citricultura, o desaparecimento de variedades preferidas pelos consumidores, a restrição do plantio de variedades ecléticas e produtivas, o abandono de cidades inteiras são exemplos extremos, reais sem dúvida, mas de ocorrência esporádica. No dia a dia, os danos causados pelos patógenos são menos espetaculares. Seus efeitos na vida das pessoas e da sociedade, no entanto, são tão diversos e significativos que uma tipologia geral de danos. Tabela 2.1. Faz-se necessária para permitir uma visão geral do problema. Tópico 2.3.1. Dano potencial e dano real. Dano potencial é o dano que pode ocorrer na ausência de medidas de controle. A partir de 1869, em um período de 20 anos, Emileia Vastatrix destruiu completamente a cafeicultura do Ceilão. Medidas de controle não puderam ser aplicadas, pois na época os fungicidas ainda não eram conhecidos. Zadok e Chen, 1979, chamam de visão retrospectiva esta forma de avaliar o dano potencial. O contrário, a visão preditiva, também pode ser imaginada. O que aconteceria com os exuberantes seringais do sudoeste asiático caso o microciclo Zuley fosse introduzido na região? O dano potencial, na visão preditiva, tem grande importância para os órgãos nacionais e internacionais que cuidam da quarentena vegetal. Boxe 2.6. Boxe 2.6. Dano potencial e a ameaça da introdução de patógenos. Quais os patógenos que não ocorrem no Brasil e que representam as maiores ameaças para as nossas culturas? O conceito de dano potencial, levando em conta tanto a visão retrospectiva quanto a visão preditiva, é o melhor caminho para chegar a uma resposta satisfatória. Os Estados Unidos da América já definiram por ordem de importância os patógenos que mais ameaçam sua agricultura. Abre parênteses, MacGregor, 1978. Fecha parênteses. Esta lista serve como um guia muito útil para todo o pessoal dos serviços fitossanitários e de quarentena que trabalha nos portos de entrada americanos. A importância potencial de cada patógeno é quantificada pela fórmula I é igual P multiplicado por E, onde I é igual impacto econômico esperado. P igual probabilidade do patógeno tornar-se estabelecido no país é igual impacto econômico caso o patógeno realmente se estabeleça. O valor de P é função do volume de importação de material vetor do patógeno. Abre parênteses, na maioria dos casos, a própria planta hospedeira. Fecha parênteses. Do grau de associação existente entre o patógeno e material vetor e da facilidade com que o patógeno se estabelecerá no país após ter sido introduzido. O valor é função principalmente do valor econômico do hospedeiro, da gama ecológica do patógeno como uma porcentagem da gama ecológica do hospedeiro e dos custos adicionais de controle. Para as condições brasileiras, não existe um estudo tão detalhado. Entretanto, baseando-se em grosseiras estimativas de alguns dos parâmetros mencionados, como o valor econômico do hospedeiro, a gama ecológica do patógeno e os custos do controle,
é possível a elaboração de uma lista de patógenos potencialmente perigosos. Voltando para o texto. Dano real. É o dano que já ocorreu ou que ainda está ocorrendo. Divide-se em dois grupos, dano direto e dano indireto. Tópico 2.3.2. Dano direto e dano indireto. Danos indiretos compreendem os efeitos econômicos e sociais das doenças de plantas que estão além do impacto agronômico imediato. Ao nível do produtor e da comunidade rural, por exemplo, danos na produção geralmente levam a perdas econômicas, que podem levar ao endividamento e mesmo ao abandono da atividade produtiva. Na América Central, muitas plantações de banana exploradas por pequenos produtores foram abandonadas quando o Fusarium Xisparum forma specialis cubensi, abre parênteses, mal do Panamá, item 2.2.4, box 2.4, fecha parênteses, tornou-se estabelecido na região. Zadok e Shine, 1979, chamam a atenção para o fato de nem sempre, nestas condições, a perda econômica ser a mais importante. Há também a perda do capital espiritual, este expresso na esperança e na crença de que o progresso pode melhorar o padrão de vida de pessoas e comunidades. A perda do capital espiritual é extremamente grave quando a comunidade está iniciando a luta para deixar a pobreza ou a miséria. Os danos causados por patógenos não afetam somente os produtores. Consumidores também têm que dividir a conta, incluindo-se aqui parte dos danos ocorridos no campo. A maioria dos danos ocorridos na estocagem do produto, no transporte, no comércio atacadista, no varejista e a totalidade dos danos ocorridos na própria cozinha do consumidor. Frequentemente, os danos que ocorrem depois que o produto deixou o campo excedem 10%. O Estado, com o que arrecada dos contribuintes, arca com as despesas dos institutos de pesquisa, universidades, serviços de proteção vegetal e quarentena, entre outras. Menos mensuráveis, mas não menos importantes, são os prejuízos causados ao ambiente pelos pesticidas, assunto que ultimamente vem recebendo cada vez maior atenção do público, dos pesquisadores e das agências governamentais. Dano indireto é o dano que incide na quantidade ou qualidade do produto, ou ainda na capacidade futura de produção. Divide-se em dois grupos, dano primário e dano secundário. Tópico 2.3.3. Dano primário e dano secundário. Danos primários são os danos pré- e pós-colheita de produtos vegetais devidos às doenças de plantas. Eles ocorrem desde a estocagem das sementes, passando pela germinação, crescimento da planta, colheita, manuseio e estocagem do produto colhido. A sequência termina, como já mencionado, com o transporte, comércio atacadista, varejista e cozinha do consumidor. Estes danos podem ser na quantidade ou na qualidade do produto, fatores que têm importância variável dependendo do tipo de produto e do poder de compra dos consumidores. A figura 2.8 ilustra danos primários de pós-colheita com redução de quantidade para diversas culturas. Não se pode esquecer de incluir neste item os prejuízos representados pelos custos do controle das doenças e pela necessidade, em algumas situações, do plantio de culturas ou variedades menos rentáveis. Danos secundários são os danos na capacidade futura de produção causados pelas doenças. Este gênero de danos é muito comum quando o patógeno é veiculado pelo solo ou disseminado por órgãos de propagação vegetativa de seu hospedeiro. Incluem-se aqui também aqueles patógenos que debilitam usualmente pela desfolha prematura seus hospedeiros.